Olá, eu sou o Felipe Malheiros, sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo, aqui no campus São Mateus, e iniciaremos hoje a nossa segunda videoaula do curso de Máquinas Térmicas, né? O assunto de hoje será sobre turbinas a vapor, e vamos dividir, essa videoaula em duas partes. Inicialmente, no primeiro momento, falaremos sobre o princípio de funcionamento e a classificação das turbinas a vapor. Em uma segunda videoaula, ainda sobre turbinas a vapor, falaremos sobre seus principais componentes e modo de operação. Inicialmente, nessa primeira parte, vamos tentar entender o princípio de funcionamento das turbinas a vapor e como elas podem ser classificadas. Aqui a nossa outra central termoelétrica que a gente estudou, aqui temos uma turbina de alta, duas turbinas de média e duas turbinas de baixa. O que acontece aqui? O vapor proveniente do tubulão, do tambor de separador, do tambor de vapor, ele vem, passa pelo superaquecedor, onde ganha temperatura, e vem com alta pressão e temperatura para a turbina de alta. Essa pressão e temperatura elas caem, gerando trabalho mecânico do eixo. Esse vapor ainda retorna no reaquecedor e vem para uma turbina de média. Essa turbina de média, o vapor se divide, expande para os dois lados. Então o vapor entra e a turbina se expande. E o vapor se expande. Ao se expandir, ele vai para a turbina de baixa. Depois aí dá para ver aqui, que ele está ligado, a um gerador, transformador e energia ligada na rede. Aqui, o vapor ele é coletado, vai para o condensador, porque ele ainda possui muita energia, não é como é que a gente vai mandar depois esse vapor para a caldeira. A pressão dele está baixa, então utiliza uma bomba. Só que aqui não tem somente líquido, então é preciso que a gente condense todo o vapor para que ele possa entrar na bomba e para ser bombeado então para a pressão da caldeira. Outro exemplo de uma central termoelétrica ilustrado aqui, dá para a gente ver os principais componentes. A caldeira a gente já viu, o tratamento dos gases, nesse caso aqui é feito por um precipitador eletrostático, que vai reter grande parte do particulado sólido das cinzas. A turbina a vapor, tá aqui, a gente pode ver, tem uma turbina a vapor acoplada a um gerador. Esse gerador está ligado a um transformador e o transformador na rede. Entendido? Então, nesse caso aqui, o condensador, a gente vai ver, próxima aula nossa, próximo item de estudo, nosso terceiro vídeo do curso de máquinas térmicas, ele é feito resfriamento do vapor através de uma torre de resfriamento. Torre de resfriamento. A gente vai modelar essa torre de resfriamento também. Vamos entender então. O vapor em alta pressão e temperatura, ele entra em uma turbina de alta pressão. Vapor proveniente da caldeira do superaquecedor. Esse vapor ele se expande, por estágios da turbina. Vamos ver como são esses estágios. E ele retorna e vem aqui em outra turbina de alta ainda. Aí dessa turbina de alta, geralmente ele vai para um reaquecedor. Ao retornar do reaquecedor, ele entra numa turbina de média. Nessa turbina de média pressão, o vapor expande aqui, novamente, sai aqui e aqui, e entra em outra turbina de média. Nessa turbina de média ocorre uma extração. Então, uma porcentagem do vapor pode ir para um processo, por exemplo, e o outro restante continua sendo encaminhado aqui, para a turbina de baixa. Na turbina de baixa, antes que o vapor expanda completamente e vá para o condensador, algumas extrações são realizadas. Essas extrações podem ser utilizadas em vários níveis de pressão em algum processo. Pode ser utilizado em vapor de selagem, em um processo de cozimento de eucalipto, por exemplo, em um regenerador para que possa aumentar um pouco a temperatura da água na entrada da caldeira. Existem várias aplicações, com relação a essa extração. Mais para frente, quando a gente falar de centrais termoelétricas,
a gente vai especificar o que são essas extrações. Uma figura que ilustra, né, quatro turbinas em sequência, onde 3 delas estão ligadas ao mesmo eixo, uma turbina de alta, uma de média e uma de baixa. No mesmo eixo, o vapor entra na turbina de alta, se expande e vai para a turbina de média. Aqui na turbina de média ele se expande um pouco mais e vem para a turbina de baixa. Reparem, na turbina de baixa o vapor tem 2 sentidos, ele se divide. A gente vai ver depois que essa divisão do vapor, né, para os 2 lados dá um equilíbrio de forças, enquanto aqui, ó, a gente vai ver também na aula seguinte que existem 2 tipos de mancais utilizados, né, na turbina a vapor. Os mancais que são responsáveis por sustentar a carga e os mancais de escora, né, que o vapor, como ele passa num sentido, ele exerce uma força, né, então tem que ter um mancal aqui, ó, que vai resistir a essa força axial, enquanto outros vão resistir apenas à força radial. Nesse exemplo aqui, eu trago um diagrama TS, um diagrama TS, que vocês já viram bastante, né? E mostra aqui a expansão de dois estágios, 2 turbinas, como se fosse uma turbina de alta, 1, 2, e uma turbina de média, por exemplo, ou de baixa, 3, 4. Vocês já viram que existe, né, eficiência isentrópica. Uma expansão isentrópica, que é representada por 1, 2S e 3, 4S, significa o quê? Que toda a potência do vapor foi convertida em trabalho mecânico. E a gente sabe que isso não é possível, né? Essa conversão da energia térmica em energia mecânica proporciona uma destruição da exergia ou uma geração de entropia. Então, existe a eficiência isentrópica que vai nos informar que a eficiência, né, de conversão energética da turbina a vapor, que mostra para a gente quanto foi convertido de trabalho. Então, essa é a eficiência isentrópica. 1 para 2. Foi o que, de fato, foi convertido em trabalho mecânico, que vai ser sempre menor do que a expansão isentrópica. Entretanto, quando vocês representam isso lá em termodinâmica, né, como vocês representam? É feita uma linha tracejada, estão vendo aqui? Ó? Vocês fazem uma linha tracejada. Essa linha tracejada quer dizer o quê? Que você não sabe o caminho. Entendeu? De 1 para 2 não quer dizer que é linear. Como em termodinâmica, o que importa para a gente são os estados, através dos estados é possível calcular o trabalho produzido, né? Então é representado por uma linha termodinâmica. Na figura da esquerda aqui, ó, também fiz um diagrama TS, tá? Que mostra como essa expansão ocorre. Ó. Em tracejado, tá como representa lá em termodinâmica, né? Para a gente fazer simplesmente facilitar nossas contas. E aqui, ó, o pontilhado eu represento cada expansão ocorrida na turbina. Ó. Por exemplo, uma turbina com eficiência isentrópica de 92%, ó, como é que foi? Não é linear. Ó. Aqui é uma representação com expansão isentrópica de 85%. Essa expansão, ela não é linear. Entendi? Bem, antes da gente falar do princípio de funcionamento, é importante a gente entender a conversão, como ocorre a conversão da energia térmica do vapor lá em energia elétrica que chega lá na rede. Porque o objetivo da turbina a vapor, numa termoelétrica, no final das contas é isso. É gerar energia elétrica para suprir ou a demanda da planta ou isso pode ser vendido em créditos para a concessionária. O que é o rendimento isentrópico? O rendimento isentrópico de uma turbina a vapor, ela informa a porcentagem da potência térmica do vapor que foi convertida em potência mecânica. Então, sabendo pressão e temperatura no estado 1, a gente consegue definir, sabendo a pressão na saída da turbina, qual seria a potência térmica do vapor. E com valores de pressão e temperatura no estado 2, a gente sabe de fato quanto foi convertido em trabalho mecânico. Então, essa é a eficiência isentrópica. Chamamos aqui um rendimento teórico. O que é um rendimento teórico? Sempre que a gente falar, a gente vai usar muito o termo relativo e absoluto. Sempre quando a gente falar relativo, vai ser com relação ao trabalho mecânico produzido, que é o estado 1 menos o estado 2. E sempre que a gente falar absoluto, é com relação à quantidade de calor adicionado na caldeira. Então, esse rendimento teórico
da turbina a vapor relaciona o seu trabalho isentrópico, que é o trabalho mecânico que produziria numa expansão isentrópica, pela quantidade de calor adicionado ao fluido de trabalho na caldeira. Repare que esse calor na caldeira não é o calor que o combustível fornece, e sim o calor que o fluido de trabalho recebe. O rendimento interno da turbina. Então, o que seria o rendimento interno da turbina? Nada mais seria do que o trabalho mecânico real, produzido, né, sobre o fluxo de calor entregue ao fluido de trabalho. Então, é outra eficiência que a gente tem. Então, com relação ao calor entregue ao fluido de trabalho, quanto foi convertido em energia mecânica, né? Nada mais né, do que a relação entre o trabalho mecânico e a relação da energia entregue ao fluido de trabalho. E ela pode ser dada, reescrita de outra forma, né? Como se fosse a eficiência isentrópica vezes a nossa eficiência teórica. Reparem agora, de agora em diante, nós vamos tentar escrever as próximas eficiências que serão apresentadas em função de outras eficiências. Rendimento mecânico da turbina. O que é o rendimento mecânico da turbina? Bem, a turbina, ela possui perdas mecânicas no eixo. Essas perdas podem ocorrer através dos mancais, por atrito no eixo, vibrações no acoplamento, né? Então, o que acontece? O trabalho mecânico que o vapor realizou, ele é maior do que o trabalho mecânico entregue ao eixo, tá? Devido a essas perdas por atrito. Essa eficiência, repare, é um valor bem alto. E aqui a gente consegue mostrar um gráfico que mostra essa eficiência em função da rotação ou potência, né? São diretamente proporcionais. O entendimento vai ser o mesmo. Conforme se aumenta a rotação, é possível perceber que essa eficiência também aumenta, né? Apesar de estar na terceira casa decimal, aumenta. E existe uma faixa de rotação que essa eficiência vai cair. Por que cai? É porque começa a ocorrer, os mancais, geralmente, eles são a lubrificação hidráulica, né? É um filme de óleo que faz a lubrificação. Então, tem uma espessura e conforme aumenta essa rotação, pode ocorrer a transição do regime laminar para o regime turbulento. Tá? E não quer dizer que essa transição ou essa redução da eficiência ocorra nesse valor. Vai depender do tamanho e do diâmetro. Lembra? O número de Reynolds vai variar com o tamanho, o diâmetro do mancal. Então, existe uma faixa de rotação em que essa eficiência cai. Bem, aqui nós temos o rendimento mecânico relativo. Aqui nós vemos o rendimento mecânico e aqui é o mecânico relativo, que ela nada mais é do que a relação, né, da potência mecânica pela potência térmica que o vapor tem. Então, toda a potência térmica que o vapor tem, aquele trabalho isentrópico, quantos por cento dele foi transmitido para o eixo, né? E essa potência mecânica ela pode ser reescrita, nada mais é do que a eficiência mecânica vezes a eficiência o quê? Isentrópica. Reescrevemos mais uma vez, tá? O que é agora o rendimento mecânico absoluto? Lembra que eu falei? Quando eu falar o termo relativo, vai estar relacionado com a expansão isentrópica, trabalho isentrópico. Quando eu falar absoluto, está relacionado com a quantidade de calor adicionada ao fluido de trabalho. Ele representa o quê? A relação entre a potência efetiva do eixo, tá? Que é a potência mecânica entregue ao eixo, e o calor fornecido ao fluido de trabalho, tá? Tanto o rendimento mecânico relativo quanto o rendimento mecânico absoluto caracterizam o aperfeiçoamento da turbina, né? Considerando as perdas mecânicas e outras como o aperfeiçoamento também do ciclo, tá? Então, é possível reescrever essa eficiência mecânica absoluta em função de quem? Da eficiência mecânica, que é a transmissão, né, do eixo, transmissão do trabalho mecânico do vapor para o eixo
a eficiência isoentrópica e a eficiência teórica. Entendido? Aqui, ó. Então, a gente viu, então, energia térmica do vapor, foi convertida em trabalho na turbina. Esse trabalho na turbina ainda possui algumas perdas no eixo, né? E esse eixo da turbina, ele é acoplado onde? No gerador. Então, o gerador, ele possui uma eficiência também. Então, como que é a eficiência do gerador? O produto do gerador é o quê? Potência elétrica. E ela consome o quê? A potência de eixo. Então, o produto sobre o insumo no gerador seria o quê? Essa potência elétrica que ele produz, essa potência elétrica vai para o transformador, lembra? Sobre a potência mecânica entregue. As máquinas elétricas possuem uma eficiência muito alta, de maneira geral. Essa eficiência do gerador, ela está relacionada, né, ao resfriamento. Como assim? O rendimento ele depende da potência do gerador e do sistema de resfriamento. As perdas no gerador, elas podem dividir, né, nas perdas chamadas perdas nas borbinas de cobre, que é no estator e no rotor, e essas perdas no aço, que é devido à magnetização do núcleo. Tá? Esses dois tipos de perda. Aqui a gente exemplifica, né, a eficiência de um gerador. Né, valores usuais, eficiência de gerador resfriada a ar, chega a 98,6%, e resfriada a hidrogênio, que chega a 99%. Também temos o rendimento absoluto do gerador. Lembra, absoluto a gente relaciona aonde? Adição de calor do fluido de trabalho. Então, essa potência elétrica que vai para o transformador e vai ser jogada para a rede, ela é dividida pela quantidade de calor adicionado ao fluido de trabalho na caldeira. Então, se eu reescrever, né, essa eficiência absoluta do gerador, a gente consegue chegar na seguinte relação. Que essa eficiência do gerador nada mais é do que a eficiência do gerador vezes a eficiência mecânica da turbina vezes a eficiência isentrópica vezes a eficiência teórica. Um parâmetro, né, muito utilizado em centrais termoelétricas e em turbinas a gás também, a gente vai ver esse parâmetro lá. É o heat rate. O que é o heat rate? O heat rate ele é praticamente o inverso dessa eficiência aqui, ó, absoluta do gerador. Seria o inverso, só que em unidades diferentes, em kJ por kWh. Que significa o quê? Significa que quanto significa o quê? Que a saída, ó, é kWh, que é a energia entregue lá no transformador na rede. Então, esse heat rate, ele informa quanto de energia deve ser consumido no fluido de trabalho lá na caldeira, quanto de energia é consumido lá na caldeira para gerar 1 kWh de potência elétrica. Entendido? Então, o heat rate informa quanto deve ser consumido de energia térmica para gerar 1 kWh elétrico. Tá? E esse fator aqui, 3.600, é apenas devido à unidade de kWh. Por que a gente viu esse monte de eficiência aí, né? Veja bem, para monitorar, se tiver a intenção de você monitorar a turbina, se ela está operando conforme, né, deveria, conforme especificado, se ela apresenta alguma falha, algum problema, pode-se ter um gráfico no eixo Y, né? Aqui, ó, aqui tem o tempo, ela vai operando com o tempo, e aqui são as eficiências. Você teria um gráfico com várias dessas eficiências aqui, ó. Por exemplo, se houver uma falha no rolamento, né, o rolamento apresentar uma alta vibração, ou a gaiola do rolamento se romper, ou o filme de óleo aquecer demais, prejudicando a eficiência, então esse rendimento mecânico vai ser o primeiro, ela vai operando, vai ser o primeiro que vai cair. Né? Com ele, repare, se o rendimento mecânico da turbina cai, o mecânico relativo vai cair logo depois.
depois vem o mecânico absoluto. E assim vai, até que o rendimento absoluto do gerador seja afetado. E o rendimento isentrópico, o rendimento interno da turbina, eles não vão ser afetados, por exemplo. Então, essas eficiências permitem fazer um diagnóstico de onde ocorre a falha. Por exemplo, se houver uma falha na transmissão de energia, né, do gerador, então a eficiência do gerador quem vai cair. As outras demais vão permanecer constantes. Tá? Eu vou ver se no final eu consigo mostrar um gráfico aqui onde eu tento simular essas situações, para ficar mais claro aí. Vamos lá. Entendido, então, né, como ocorre a expansão e os parâmetros e a conversão de energia de forma assim, bem genérica, vamos entender a classificação das turbinas, né? O primeiro tipo de classificação que nós vamos ver aqui é com relação ao princípio de funcionamento. A turbina pode ser de ação ou de reação. Aqui a gente exemplifica, né? Aqui nós temos a turbina de ação e uma turbina de reação. Essa turbina de ação também pode ser chamada turbina de impulso, né? Vocês podem encontrar desse jeito também. Uma turbina de ação, o que acontece? A rotação da turbina, do eixo, né, do rotor, vai ocorrer única e exclusivamente devido à velocidade com que o vapor desloca as paletas da turbina. Tá? Em uma turbina de reação, não é só essa velocidade do vapor que vai empurrar, mas essa diferença de pressão. Ó. O empuxo, nesse caso, vai fazer com que ela gire também. Então, uma turbina de ação, a rotação é única e exclusivamente devido à velocidade do vapor, enquanto que com a turbina de reação é devido à diferença de pressão e velocidade. Nós vamos ver isso mais adiante. Aqui a gente exemplifica o estágio, né? A gente vai ver que o estágio da turbina ele é composto por uma parte fixa e uma parte móvel. Então a gente vai ter paleta fixa e paleta móvel. Essas paletas fixas podem ser também bocais, né? Vai depender do tipo de turbina. Na turbina de ação, veja o seguinte, né? Como identificar a diferença entre uma turbina de ação e uma turbina de reação. Tá aqui, ó, vamos separar. Para uma turbina de ação, nas paletas móveis, aqui a gente tem fixa e móvel. Nas paletas móveis, a pressão vai se manter sempre constante. Então, é aquilo que eu falei. É a velocidade que vai fazer com que a turbina gire. Então, nas paletas móveis, para a turbina de ação, não ocorre queda de pressão. Enquanto que uma turbina de reação ocorre queda de pressão nas paletas móveis. Entendido? Então, vamos lá. Outra diferença, né? Bem fácil de identificar, seria o quê? Se eu faço um corte aqui, ó, transversal, nas paletas móveis aqui, ó, vou cortar. Estou vendo. É possível visualizar que ela é simétrica. Então, se eu faço um corte, os dois lados são iguais, ela é simétrica. Enquanto que, ó, se eu pego aqui, ó, na turbina de reação, faço um corte transversal no meio, ela é assimétrica. É essa assimetria que vai proporcionar aquela diferença de pressão que eu falei. Entendido? Outro item também, para identificar, que vai facilitar você identificar uma turbina de ação e uma turbina de reação, é o quê? Nas turbinas de reação, reparem, as paletas fixas e móveis têm o mesmo formato, são iguais. Nas turbinas de ação, ó, as móveis e as fixas são diferentes. Aqui nós temos um parâmetro que diferencia o que é uma turbina de ação e uma turbina de reação.
é o chamado grau de reação. Para uma turbina que ela é unicamente de ação, a turbina é só de ação, esse grau de reação é zero, tá? Ele é igual a zero. Enquanto que uma turbina ela for puramente de reação, esse grau de reação é o quê? 0,5. O que significa esse 0,5? Significa que no estágio, que é composto por paletas fixas e paletas móveis, metade dessa queda entálpica ocorre nas paletas fixas e metade ocorre aonde? Nas paletas móveis. A gente vai ver que na prática, turbinas de grande porte utilizadas em centrais termoelétricas, elas não são puramente de ação nem puramente de reação. Conforme a conveniência, né, e a configuração, o formato das paletas, alguns estágios são de ação e alguns estágios são de reação. E a própria paleta, ao longo do comprimento dela, né, o comprimento radial que a gente fala, parte dela vai ser de ação e parte dela vai ser de reação. Tá? Aqui é como se calcula o grau de reação. O grau de reação, ele é calculado, né, como a queda entálpica na paleta móvel sobre a queda entálpica no estágio. Estágio é o quê? Fixa mais móvel. Na tabela aqui, ó, a gente já falou, mas eu trago para vocês aqui, de maneira escrita, algumas diferenças entre turbina de ação e turbina de reação. Tá? Aqui, com relação à força impulsiva, lembra que a gente falou, toda energia cinética vai ser convertida, não tem queda de pressão. Aqui, ó, nas de reação, a gente também tem a queda de pressão. Tá? Pressão constante nas paletas móveis, simétrica, assimétrica, a gente já falou isso lá. Isso aqui é apenas para vocês fixarem, ajudar vocês a fixar a diferença entre entre uma turbina de ação e uma turbina de reação. Então vimos turbina de ação e turbina de reação, as principais diferenças. Entendido isso, agora nós vamos ver que as turbinas de ação, elas podem ser classificadas também com relação ao seu arranjo de estágios. Né? Lembra que o estágio, eu falei que o estágio é formado por uma parte fixa e uma parte móvel. Nesse caso aqui, a nossa primeira classificação da turbina de ação, nós temos a turbina de Laval, ou uma turbina de simples estágio. O que acontece aqui? A principal característica dessa turbina é que toda a queda de pressão vai acontecer aqui, ó, na parte fixa, no bocal. Toda a queda de pressão ocorreu aqui. O que aconteceu com essa energia de pressão? Converteu em energia cinética. Então, aumentou a velocidade do vapor. Então, nas paletas móveis, o que vai ocorrer? Vai converter essa energia cinética em energia de rotação. Então, essa é uma turbina de Laval simples. O que vai acontecer? Então, na saída aqui, ó, as paletas móveis, elas não vão conseguir, como é o único estágio, elas não absorvem toda a energia cinética. Então, o vapor vai sair com uma velocidade relativamente alta aqui, ó. Então, uma turbina de Laval simples, ela faz o quê? Na saída dela existe uma velocidade alta. Então, uma aplicação seria, às vezes, para propulsão de navios. Você tem uma velocidade alta, você girou o eixo, você consegue produzir energia elétrica, entretanto, você tem energia de impulso aqui restante. Então, essa velocidade alta na saída pode constituir uma perda. Aqui nós temos uma turbina de estágio Curtis. O que é uma turbina de estágio Curtis? Ela pode ser chamada também uma turbina de velocidade escalonada. Lembra da turbina de Laval lá? Então a fim, né, de evitar essa perda de energia decorrente dessa velocidade residual relativamente alta nas turbinas de Laval, elas têm duas ou mais fileiras. Tá aqui, ó, dá para perceber, ó. Bocal, paleta móvel, paleta fixa, paleta móvel, paleta fixa, paleta móvel. Então, lá na turbina de Laval, onde essa velocidade de saída seria alta, as paletas fixas, outros estágios são introduzidos de maneira que
essa velocidade ainda, essa energia cinética ainda seja convertida em trabalho. Repare que uma turbina Curtis, as paletas fixas têm única e exclusivamente a função de redirecionar o vapor. Repare que a velocidade permanece constante e a pressão é constante. Então, o vapor não apresenta nenhum ganho energético. Quando passa pela paleta móvel, essa energia cinética é convertida em trabalho mecânico. Repare, nas paletas móveis, ó, aqui, 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 a pressão é constante, que é uma classificação relacionada às turbinas de ação. Aqui a gente ilustra uma turbina de ação com estágio Rateau. Por que a turbina de ação? Temos aqui, ó, paleta móvel, paleta móvel, paleta móvel. Pressão constante, pressão constante, pressão constante. Pressão constante na paleta móvel, turbina de ação. Reparem que as paletas são simétricas, tá? Como a gente tinha mencionado. São diferentes das paletas fixas. Essa turbina Rateau também pode ser chamada de turbina de pressão escalonada. Repare aqui, ó, nas paletas fixas, o que aconteceu? A pressão cai. Ó. Na paleta fixa, a pressão caiu. E o que aconteceu com a velocidade? Ela aumentou. Então, é uma turbina de ação, porque na paleta móvel a pressão é constante. E a diferença do estágio Curtis para o estágio Rateau é que no estágio Rateau, as paletas fixas elas proporcionam uma queda de pressão para o ganho de energia cinética. Então, quer dizer que ao longo, né, da turbina, essa velocidade ela vai ser o quê? Mais uniforme, enquanto que na turbina Curtis, essa velocidade apenas cai. Bem, na intenção de combinar, né, as qualidades do estágio Curtis e Rateau, pode-se ter uma turbina com estágio Curtis-Rateau. Então, devido à grande queda de pressão e de temperatura do vapor, permite tanto o uso de materiais mais leves e baratos no estágio Rateau. Então, o que vai acontecer? No estágio Curtis, lembra lá no estágio Curtis, toda queda de pressão vem no bocal. Depois a energia cinética vai só, aqui ó, patamar constante e queda de velocidade. Aqui, ó, as paletas fixas apenas redirecionam o vapor, tá? E nas paletas móveis, ó, sempre a pressão constante. Paleta móvel, pressão constante. Então, o que acontece aqui? O estágio Rateau, ele vai pegar um nível de pressão menor. Então, permite o uso de materiais com menor resistência, né? Então, isso diminui o custo. Tá? Então, repare, a gente tem a velocidade escalonada e no estágio Curtis e Rateau uma queda de pressão. Bem, então nós vimos a classificação dos estágios da turbina de ação. A turbina de reação, o estágio dela, a gente tem um exemplo aqui, ó, estágio de turbina de reação, uma turbina Parsons, estágio Parsons. O que acontece o quê? Numa turbina de reação, lembrem lá, a pressão cai nas paletas fixas e na paleta móvel, paleta fixa, paleta móvel. Então, essas turbinas elas são de múltiplo estágio. Elas são construídas de modo que a queda de pressão da admissão aqui, ó, até o escape seja dividida em quedas parciais, por meio de sucessivas fileiras de paletas fixas e móveis, sucessivos estágios. Então, o que isso quer dizer? Que a queda de pressão em cada fileira de paletas vai ser pequena, resultando em baixas velocidades do vapor em cada estágio. Então, a queda de velocidade em cada estágio vai ser gradual. Um defeito, né? Uma desvantagem das turbinas de reação é o quê? Na entrada, o volume específico do vapor nos estágios é de alta pressão, né? Tem alta pressão entrando na turbina, então o volume específico ele é pequeno. O que significa o volume específico pequeno? O
uma grande massa de vapor vai ocupar um pequeno volume. Então, as paletas elas são mais curtas no começo do que no final, isso em qualquer turbina. As paletas do escape são maiores do que as paletas da entrada. Então, isso vai resultar em quê? Isso resulta em fugas nos topos das paletas. Devido ao volume específico ser menor, essas fugas são maiores. Então, isso vai causar uma excessiva fuga do vapor nos estágios iniciais de uma turbina parso. A fim de minimizar as perdas numa turbina de reação, essas perdas devido ao maior volume específico na entrada, uma turbina de reação ela pode ser combinada junto com uma turbina de ação. Aqui nós temos uma turbina Curtis-Parson, que combina o estágio de ação com o estágio de reação. Então, para minimizar essas perdas na entrada do estágio Parson, adiciona um estágio Curtis. Lembra o estágio Curtis? Toda a queda de pressão vai ocorrer no bocal. Então, vai reduzir assim a pressão e a temperatura do vapor, serem utilizadas. Então, quando entrar no estágio Parson, o volume específico já vai ser menor. Então, vão reduzir essas perdas. Entendido? Prática, as turbinas a vapor mais modernas, elas não são puramente de ação ou de reação. O que acontece? Na entrada das turbinas, geralmente se tem alta pressão e temperatura. E o volume específico do vapor nessas condições são pequenos. Então, para essas condições, é interessante que você tenha uma turbina de ação, onde se minimizam as perdas. Conforme o vapor se expande, o seu volume específico vai aumentando. Então, para volumes específicos maiores, ou seja, em menores pressões e temperaturas, as turbinas de reação se mostram mais eficientes. Então, as turbinas mais modernas, elas possuem, ao longo do comprimento da paleta, nesse caso aqui, próximo à raiz, ela tem o formato de turbinas de ação. E essa geometria ela vai mudando até com o comprimento do raio, até que nas pontas se tem um estágio de reação. Então, ela não é única ou exclusivamente de ação e de reação, ela combina as duas vantagens. Os estágios finais, e onde ocorre, nesse caso aqui, onde vai ter maior passagem, vazamento do vapor. Outra forma de classificar as turbinas a vapor é com relação à exaustão do vapor. A turbina, com relação à saída, ela pode ser classificada em uma turbina de contrapressão e uma turbina de condensação. Em uma turbina de contrapressão, a pressão de saída do vapor da turbina vai ser maior do que a pressão atmosférica. Isso quer dizer que, como a pressão de escape é maior do que a atmosférica, temperaturas vão ser sempre acima de 100 graus Celsius, que é a temperatura de saturação para a pressão atmosférica. Geralmente, turbinas de contrapressão não vão utilizar um condensador, porque essa saída aqui, geralmente vai para um processo, como possui ainda uma pressão e temperaturas acima da pressão atmosférica, então geralmente vai para um processo. Vou verificar aqui uma turbina de contrapressão com fluxo direto. Então, tem uma turbina, a pressão de saída dela aqui é maior do que a pressão atmosférica, então tem um vapor acima de 100 graus, e esse vapor ele vai para um processo. Aqui a gente tem uma válvula que seria um bypass para não passar pela turbina. E por que a gente tem isso? Vamos colocar duas situações. Uma, quando eu tenho mais produção de energia elétrica do que de vapor, e outra, quando eu tenho mais produção de vapor do que de energia elétrica. Bem, o que acontece? Por que se produz energia elétrica em uma central termoelétrica, por exemplo? Porque ela tem um consumo de energia para que funcione. Então, esse consumo de energia geralmente vem da concessionária. Ela alimenta. Então, se a termoelétrica é capaz de produzir parte dessa energia elétrica, isso vai reduzir os custos que é contratado da concessionária. Então, vamos supor que o vapor vem, passa pela turbina e sai para o
nosso processo. Tá aqui o processo. Tá? Primeira situação. O que acontece aqui? Ó? O que vai acontecer quando a demanda de energia elétrica for maior do que a quantidade de vapor, capacidade de vapor produzida? Então, é produzido a quantidade de vapor, vai para o processo, são parâmetros fixos. Entretanto, essa energia produzida aqui no gerador não é suficiente para manter a demanda da planta. Então, quem entra é a concessionária. A concessionária vem e supre essa energia que está faltando, porque devido aos parâmetros fixos do processo, não há condições de produzir mais energia elétrica. Outra situação é a seguinte, né? O que acontece agora quando a demanda do vapor for maior do que a capacidade de geração de energia elétrica? Olha só, está se produzindo uma quantidade aqui, ó. Essa quantidade aqui produzida foi contratado uma termoelétrica, uma empresa que produz energia, ela contrata com a concessionária quanto que ela vai entregar para a rede. Por exemplo, foi feito um contrato de que ela vai entregar 1 megawatt. Se por um acaso ela produzir mais de 1 megawatt, ela não pode entregar, porque foi contratado, tá? A concessionária aprovou que ela entregasse apenas 1 megawatt, ela não pode entregar mais. Então, se a demanda aqui, ó, do vapor proporcionar condições, né, de que se gere, que a quantidade de vapor que vem aqui, ó, o parâmetro fixo, vai produzir mais do que 1 megawatt, não pode. Então, o que é feito? O processo ele precisa daquela quantidade. Então, uma válvula redutora de pressão é instalada antes da turbina para que mantenha a quantidade necessária para o vapor e de que essa produção de energia aqui não ultrapasse 1 megawatt do contratado. Entenderam as duas situações? Então, uma, eu tenho a demanda elétrica maior do que a demanda do vapor, o que tem que ser o que é feito. E outra, a demanda do vapor é maior do que a demanda elétrica. Aí entra uma válvula redutora aqui. Aqui nós temos aqui uma turbina de contrapressão com sangria, né? Sangria é diferente de extração, tá? Quando é feita uma sangria, a gente pode chamar processo, consumidor, né? Vai ter o mesmo sentido, né? Ela necessita de níveis diferentes de pressão e temperatura. O vapor passa por aqui e parte dele, através de válvulas, são retirados através de sangria. Na sangria, a quantidade de vapor que é retirada é muito menor do que o fluxo que sai. Então, esse fluxo que sai na turbina, no escape da turbina, né, eu vou chamar aqui, ó, fluxo de escape. Ele vai ser muito maior do que esse fluxo da sangria. Tá? E essa sangria ela é feita quando você precisa de pequenas vazões de vapores em algumas determinadas aplicações. Por exemplo, é muito utilizado em vapor de selagem. Vapor de selagem são vapores de baixa pressão, né, em pequenas quantidades. Então, às vezes, para fazer selagem da turbina, selagem de algum outro sistema, né, vedação, utiliza sangrias. Turbina de contrapressão com extração, o que acontece? A extração, ela já tende a ir para um processo, né? E o que continua passando na turbina, que vai até o escape, é menor. Então, uma turbina de contrapressão com extração, a vazão de escape, ó, vazão de escape, ela vai ser muito menor do que essa vazão de extração aqui, ó. Então, a vazão de extração ela é maior. Geralmente, e essa pressão aqui, ó, ela é controlada. Enquanto na sangria, a pressão sai num valor de pressão e temperatura fixa, essa extração ela pode ser controlada, a pressão e temperatura determinada. Bem, chegamos então aqui na turbina então, de condensação. A turbina de condensação, como a gente disse anteriormente, o vapor de escape
ele é o quê? Menor do que a pressão atmosférica. Então, se tem temperaturas abaixo de 100 graus Celsius. As turbinas de condensação, elas tendem a ser fisicamente maiores, né? E produzirem mais potência do que a turbina de contrapressão, já que o nível de pressão dela vai lá embaixo, né? A gente tem uma turbina de condensação com turbina de extração, né? Geralmente a turbina de condensação ela é empregada quando se necessita de maior produção de energia elétrica do que se pode gerar, né? Com relação só ao calor de processo. Então, antes tinha-se uma turbina de contrapressão e o vapor iria para o processo. Então, tem-se a vazão do processo e o restante continua se expandindo para produzir mais energia elétrica, tá? O vapor excedente, então, ele é requerido do processo, do consumidor, ele vai se expandir até as condições de vácuo, né? Resultando em um salto térmico muito maior do que na turbina de contrapressão. Então, existe ainda a possibilidade do condensador absorver esse vapor excedente, tá? A gente vai ver nos equipamentos auxiliares que, em alguns casos, após a turbina, pode-se ter aqui alguns equipamentos como um purgador, para garantir que no condensador entre mais líquido do que vapor. A gente vai ver isso mais para frente. Aqui uma turbina de condensação com reaquecimento. A gente já viu na aula anterior como funciona o reaquecedor e qual a função dele. Então, numa turbina de condensação com reaquecimento, todo o vapor vivo ele é admitido no estágio de alta, né? Onde a pressão, após o processo de expansão, ele retorna para a caldeira para o reaquecimento, onde vai ocorrer apenas aumento de temperatura. A perda de pressão no reaquecedor é única e exclusivamente relacionada à perda de carga devido ao transporte do fluido pela tubulação, né? Então ele vai para o estágio depois, o estágio seguinte de pressão intermediária, onde se expande através dos estágios finais até o escape. Aqui a recomendação de bibliografia, tá? E no próximo vídeo, que ainda é a segunda aula, nós vamos ver a parte 2. A parte 2 nós vamos entender os principais componentes e alguns modos de operação da turbina a vapor. O link eu vou deixar em cima, aqui na descrição, tá aqui em cima o link. Vocês podem clicar e já vai direto para a aula